para registrar que o caso Ramagem, né? Aquele caso do movimento da Câmara, uma votação expressiva, 315 votos, meu Deus do céu, muito voto, para sustação da ação penal contra Alexandre Ramagem, no bojo da qual, falando de imunidade parlamentar, artigo 53, importantíssima imunidade parlamentar, prerrogativa do deputado. A partir do que se tentou um contrabando ali para alargar o alcance da imunidade parlamentar e chegar, por exemplo, a Jair Bolsonaro, para que a suspensão da ação penal, colhesse outros para além de Alexandre Ramagem. O Supremo, nesse caso, agiu corretamente. O Supremo disse, olha, prerrogativa limitada, porque a partir da diplomação do momento em que se torna deputado, prerrogativa exclusiva do parlamentar. Parlamentar não é extensivo. Esse era o pleito do projeto, da resolução da Câmara. Isso foi aprovado. O Supremo corretamente, nesse caso, controle de constitucionalidade, botou essa bola no chão e demarcou limites. Eu já disse aqui que Hugo Mota, o presidente da Câmara, sabia exatamente no que se metia. Ele sabia o que ele comprava. E sabia como o Supremo reagiria. Aliás, o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, informara previamente Hugo Mota sobre o que o Supremo decidiria. Até é meio esquisito isso. Mas o fato é que Hugo Mota já sabia, compondo o teatro. Muito bem. Então, ainda assim, Hugo Mota sabendo, aliás, exatamente porque sabia, ele queria dar uma satisfação para o bolsonarismo, está segurando o projeto da anistia, que é um projeto de impunidade para Jair Bolsonaro, está matando no peito esse troço, queria dar uma satisfação ao bolsonarismo, botou para votar essa resolução. Estava muito pressionado pelos pares, há um interesse também, os caras farejam sangue na água, interesse do que se chama de centrão, em testar os limites, as possibilidades da sustação de ação penal, porque, meu Deus do céu, o que não falta é ação penal contra parlamentar, por exemplo, Juscelino Filho. Olhando para o futuro, não faltam possibilidades de ações penais em função da corrupção de emenda parlamentar, de orçamento secreto. Então, os caras, vamos instrumentalizar o caso Ramagem para marcar uma posição aqui e testar um caminho, porque a gente pode se beneficiar disso no futuro. Tem muitos interesses em jogo. Então, com isso, o Hugo Mota operou, irresponsavelmente, porque gera atrito, mas sabia até onde ia. Veio a restrição do Supremo, veio a limitação do Supremo, e aí isso é o que pode ser contestado aqui, porque o ponto a que eu quero chegar é que, também óbvio sendo que pressionado, sendo uma matéria corporativista, que Hugo Mota, a advocacia da Câmara, entrasse com um recurso. Nesse caso, entraram com uma DPF. Nem sei se é um instrumento correto para esse tipo de recurso, né, para uma decisão da primeira turma, mas entraram com a DPF recorrendo. Era óbvio que recorreriam. Se você entrou com uma ação e você tem a possibilidade de recurso, uma ação de natureza corporativista, ainda que instrumentalizando Ramagem, mas sobre a importantíssima imunidade parlamentar, é claro que você vai recorrer. Não tem nenhuma surpresa nisso. Todo mundo sabe, esse teatro está jogado. Todo mundo sabe que viria esse recurso inevitável. Há muita pressão sobre o Hugo Mota para que fizesse isso. Então, recorreu. E daí? É óbvio que recorreria. Agora, entra na questão, e é importante sobre esse recurso, isso que eu queria falar, já ia me esquecendo, aquilo que delimita o recurso, essa DPF. A Câmara só está pedindo por Ramagem. Então, quem está desinformado, achando que esse recurso contempla a insistência em que o artigo 53, o seu alcance, seja extensivo a Jair Bolsonaro, esqueça. O recurso é exclusivamente para Ramagem. E nos termos corretos do recurso, pede a integral suspensão, exclusivamente em relação ao deputado federal acusado, Alexandre Ramagem, da tramitação da ação penal e da prescrição até o término de seu mandato. Então, vejam, aqui o recurso, essa DPF, é só para Ramagem. Está feita a delimitação, porque a prerrogativa é só para quem é parlamentar, quem tem mandato parlamentar. E a gente vai para o termo da discussão, porque tem a questão da imunidade parlamentar valendo a partir
da diplomação. Então, segundo o entendimento do Supremo, a partir da diplomação, os crimes seriam somente dano a patrimônio, cadê isso? Sempre esqueço. Dano a patrimônio e destruição, deterioração de patrimônio tombado. São dois crimes. E são de menor gravidade, posteriores à diplomação. O Supremo considerou que a tentativa de golpe de Estado, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa armada são anteriores, né, à diplomação à sua condição de deputado. Então, é isso que está sendo contestado agora, tão somente isso. O parlamento defende que seriam abarcados na paralisação da tramitação da ação penal todos os 5 crimes imputados à ramagem. O Supremo disse na primeira turma que são apenas os 2. Então, essa é a discussão, é apenas isso que se estará tratando doravante. E a gente, claro, vai acompanhar. Está aqui os crimes que foram sustados, né, exclusivamente no caso de ramagem: dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Os outros 3, o Supremo considerou anteriores à diplomação. E essa é a questão. Essa é a questão que está em jogo agora, e exclusivamente para a ramagem. Não tem mais Bolsonaro nesse troço.